E aí, rapaziada, está estudando para concurso público? Você está estudando gramática? Você quer passar numa prova de concurso? Aí você se depara com um assunto que é muito corriqueiro em provas de concurso público, que é esse aqui, ó, né? O acento indicativo de crase. Então, se toda prova de concurso público tem língua portuguesa, tá lá o acento indicativo de crase, famigerado acento indicativo de crase. A galera tem um medo danado disso. E não é para menos, né? Aí você tá lá nas suas redes sociais, lá no seu Facebook, no seu Instagram, etc, né? E as pessoas escrevem, né? As pessoas comentam alguma coisa, postam alguma coisa, e normalmente algumas não prestam atenção em determinadas regras. Aí você sai para as ruas, começa a passear pela sua cidade aí e tal, e de repente se depara com placas, às vezes até placa de trânsito com erros de gramática. Eu separei aqui para vocês, ó, dá uma olhadinha aqui, algumas placas que a gente encontra na internet, em redes sociais, encontra no seu dia a dia, em lojas, restaurantes, etc, né? Placas com erros de acento indicativo de crase. Eu vou analisar uma por uma com vocês, de acordo com a regra, de acordo com a norma padrão. Tá vendo? Vamos dar uma olhadinha aqui na primeira. Ó. Aí você tem lá um texto, né? Ó, você sabia? 92% dos pacientes comparecem às consultas agendadas. Tá vendo aí o as aí destacado? Vamos dar uma olhada na gramática. O que a gramática diz aqui, ó? Quando se fala em acento indicativo de crase, a gente tem que, em primeiro lugar, observar em que situações a crase é obrigatória. Termo regente exigiu preposição a. Termo regido admite artigo a ou as, a união. A fusão de dois as. E isso incide o acento indicativo de crase. Aí, essa placa que você está vendo aí, a gente tem um exemplo típico disso. Se 92% dos pacientes comparecem, eles comparecem a algum lugar, legal? Então o verbo comparecer exigiu uma preposição a. Essa preposição a ela foi somada ao artigo as do termo consultas, que é um substantivo feminino que admite artigo as anteposto. Então vamos consertar isso aí, a gente tem que ter crase lá. Comparecem às consultas, a gente tem a união desses dois as aí, ok? Então, isso é uma placa, né? Isso aí está na rua, você está passando na rua e se depara com isso daí. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Você entra você vai ao restaurante, né? Entrou no restaurante e você encontra aí, ó, self-service, coma à vontade por tantos reais. Muito bem, o que acontece nesse coma à vontade aí? O verbo comer é um verbo que não exige complemento por preposição. Não é? Então, esse verbo é um verbo transitivo direto, comer alguma coisa. Acontece que esse à vontade dentro desse contexto é isso aqui, ó. É uma locução adverbial feminina. Aliás, a gente tem em tese de crase, a gente tem três locuções. A locução adverbial feminina, a locução prepositiva feminina e as locuções, né, conjuntivas também femininas. Quando você tem essas locuções dentro de um contexto, locução é um conjunto de palavras. Toda locução feminina iniciada por a ou as, ela deve ter o acento indicativo de crase. Aí, nesse caso do coma à vontade, vamos colocar uma crase aí, ó, olha lá, coma à vontade. Esse à vontade é o modo, é a forma. A gente tem uma locução adverbial feminina de modo. De que modo você vai comer à vontade? Coma o quanto quiser. Aí o acento de crase é obrigatório. Esse é um caso especial de acento indicativo de crase. A gente tem a regra geral, que é termo regente, termo regido, e temos os casos especiais, que são as locuções. Esse aí é um deles. Olha a outra plaquinha aí, ó. Tá lá no muro, né, de uma residência, de uma empresa, de qualquer que seja. O dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Termo regente exige preposição a. Aquilo que é revertido a. Então a preposição a está aí. O termo regido é a palavra entidades, né? E essa palavra entidades, dá uma olhadinha aí, ó, ela recebe um determinante, tá vendo? Esse entidades não são quaisquer entidades, são entidades assistenciais. Então esse determinante indica que são entidades específicas. Então a gente tinha que ter um artigo as anteposto. A soma da preposição a com o artigo as do substantivo que está determinado aí, que é o entidades por assistenciais, tem que ter o artigo as anteposto. Essa soma vai acontecer isso aí que você está vendo na sua telinha aí, ó. Revertido às entidades assistenciais. Faltou crase aí. Próximo aqui, ó. A partir de... Aí você tem um preço lá, né? Uma mercadoria a partir de R$1, por exemplo.
Ora, esse partir é verbo, e a regra diz o seguinte, ó, partir é verbo, qualquer verbo, anteposto a ele só admite preposição, ele não tem artigo. Então, por que antes de verbo não há acento indicativo de crase? Justamente porque o verbo não admite artigo A anteposto. Então, ainda que você tenha um contexto com o termo regente exigindo preposição A, se o termo regido for um verbo, a crase vai ser terminantemente proibida. Então, vamos consertar aí, ó. Tire esse acento indicativo de crase aí. Entrou em uma loja, passou na frente da vitrine, viu lá, mercadorias a partir de X reais. Está com crase? Passa direto, nem entra. A mesma coisa lá no restaurante. Entrou no restaurante, coma à vontade por X reais. E se a vontade não tem crase, vai embora do restaurante, vai para outro restaurante, não fica lá não. Olha a próxima aqui, ó. Aviso, não é permitida a entrada com bebidas no balneário. Ok, ótimo, tá ok, né? Entrar com bebida no balneário não dá certo. Só que é o seguinte, dá uma olhadinha nesse contexto aí. O termo regente não admite preposição a. Se não é permitida alguma coisa, ok? Então esse alguma coisa é a entrada. A entrada é um substantivo feminino, admite artigo a anteposto. Mas não teve soma. Não tem soma de preposição a. O termo regente não exigiu preposição a. Esse a tem que ser só artigo. Artigo do substantivo entrada. Então vamos consertar aí, ó. Tira essa crase daí que está errada. Agora sim, agora você não entra realmente com bebidas no balneário. Olha aí a próxima. Passeio a cavalo. Você vai lá, né, no campo, no final de semana, passear. Então tem lá uma plaquinha dessa, passeio a cavalo. Oh, legal, vou fazer um passeio a cavalo. Aí você se depara com essa crase. Aí você fala assim, opa, é o seguinte, eu não vou fazer passeio nenhum. Por quê? Porque o cavalo é masculino. Se é masculino, não admite acento indicativo de crase anteposto. Olha lá, a palavra masculina não admite acento de crase anteposto. Por quê? Porque ele não admite artigo feminino. Como é que uma palavra masculina você vai colocar um artigo feminino anteposto? Então vamos consertar o passeio a cavalo para você fazer o seu passeio tranquilamente aí, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Passeio a cavalo. Aí sim, aí você pode passear à vontade. Legal? Bom, professor, é o seguinte, eu estou estudando crase, eu não sei como é que eu faço. Porque eu peguei aqui a crase, eu abri aqui, estava escrito assim. Termo regente exige preposição a. Termo regido admite artigo a. Mas eu não sei o que é termo regente, o que é termo regido. Então como é que eu faço para estudar crase? O estudo da crase, você começa pela crase? Não, não faça isso. Faz isso aqui, ó. Vai até a matéria de regência, ok? Então lá na sua gramática, no seu livro, na sua apostila, no seu PDF, na internet, em qualquer lugar você encontra isso, né? Você tem acesso fácil, né, hoje em dia. Aí você procura uma matéria chamada regência, ok? Essa regência ela é dividida em duas, ó. Você tem a regência verbal e você tem a regência nominal. Não importa a ordem, se é nominal primeiro, verbal depois, não tem importância, ok? Então o que você pode fazer? Vou te dar uma dica. É uma dica para você começar a entender o acento indicativo de crase. Você pega esses nomes e esses verbos que você vai encontrar na regência, separa os nomes e verbos que exigem preposição a. Dá uma olhadinha aí, ó. Pegou um verbo, pegou um nome lá. Ah, professor, mas eu não sei o que é nome. Não tem importância. Para saber o acento indicativo de crase, você vai entender a regra numa forma geral e a leitura é fundamental, o ouvido, né? Eu sempre converso com os meus alunos o seguinte, ó, preste atenção no ouvido, preste atenção no som que a palavra vai te dar. Se você tem bastante leitura, se você está acostumado a ler, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Aí você pega os nomes e os verbos que exigem preposição a, ok? Por exemplo, você achou lá o verbo referir-se. Então você já sabe que quem se refere a, legal? Aí se refere a, você guarda esse verbo, faz um caderninho lá, coloca a sua anotaçãozinha. Opa, verbo, referir-se, você exige uma preposição a. Aí você achou o nome, o adjetivo igual. Aquilo que é igual a. Você fala, bom, beleza, eu não sei o que é nome, mas eu sei que a palavra igual, dentro de um contexto, ela exige uma preposição a. É claro que o ideal é você reconhecer a regência pela regra, mas primeiro começa a se familiarizar com a regência por meio da leitura. Separou os nomes, separou os verbos que exigem preposição a, beleza. Deixa anotadinho aí e vai se acostumando com isso. Legal, gente? Então, ó, gostou? Dá um likezinho aí para me ajudar. Aí eu começo aqui de novo a colocar mais regras, mais acentos aqui de crase para você. Professor, eu tenho um problema com crase. Maravilha, vamos falar aí sobre crase.
Ah, professor, eu tenho problema com concordância, vou fazer uma prova que tinha concordância, eu errei tudo, não sei como é que eu faço. Maravilha, a gente faz aqui vídeos de concordância também. A gente está aqui para ajudar você, tá certo? A gente quer que você se dê bem aí na sua vida, numa prova de concurso, no vestibular, no seu dia a dia, na sua empresa, não importa, ok? Nós queremos que você fale corretamente a língua portuguesa e entenda corretamente. Dá um joinha para mim aí, me ajuda aí, compartilha, manda para frente, ó, dá uma olhada nesse vídeo aqui, pega um amigo seu que fala errado, né? Não conserta nada, não vai conferir isso com um amigo, não. Fala, amigo, vem cá, eu vou corrigir você. Não faz isso não. Pega o vídeo e fala assim, amigão, vem cá, ó, tem um professor aí que tá no canal no YouTube, ele tá dando umas dicas, dá uma assistidinha lá para você ver. Você tá com a sua loja aqui, colocou um a partir de aqui, com acento de crase, dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha que legal. Pronto, o cara vai olhar e fala, pô, não sabia. Vai lá, troca a plaquinha e vai vender mais. Legal, gente? Termo regente exige preposição a, nós já vimos isso, legal? Agora sim, professor, como é que eu sei que o termo regido admite artigo a ou as? Esse é um assunto que nós vamos deixar para o nosso próximo vídeo, dependendo aí do seu likezinho aí, legal? Grande abraço, bons estudos e até mais.